E vamos abrir no capítulo 2, versículo 8 até ao versículo 14. Vamos fazer a nossa leitura do versículo 8 até ao versículo 14 do livro de Gênesis. Eu gostaria de convidar a todos aqueles que podem a colocarem-se de pé para fazermos esta leitura juntos. Gênesis 2, 8 a 14. Diz assim a palavra de Deus: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia, repartindo-se em 4 braços. E o primeiro chama-se Pisson, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bedelo e a pedra de ónix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção, Senhor, para este domingo, para que possamos entender a Tua palavra e saber aplicá-la aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, aquilo que nós não sabemos e ajuda-nos a praticar aquilo que nós não temos, provavelmente, praticado. Rogamos isto pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Então, nós estamos na nossa série do livro de Gênesis, as origens, e já chegamos a uma nova secção. Entramos nessa secção na semana passada e eu gostaria de apenas fazer um resumo daquilo que foi estudado na semana passada. Na semana passada iniciámos uma nova secção do livro de Gênesis, que se chama O Paraíso Perdido, o Paraíso Perdido. E este bloco narrativo vai do capítulo 2, versículo 4, até ao capítulo 3, versículo 24. Aqui é tratado o paraíso perdido. Agora, a parte inicial desta secção prepara o cenário para a queda. Prepara o cenário para a queda. Por isso intitulamos esta série, que será uma série de 4 partes, nós estamos agora na segunda, de O Mundo que Desprezamos. E nesta série, ou nestas primeiras partes desta série, nós vemos a tremenda bondade de Deus. E vemos que esta tremenda bondade de Deus maximiza o pecado do primeiro casal. A tremenda bondade de Deus que é disposta ao primeiro casal maximiza o seu primeiro pecado. O contexto do pecado é a bondade de Deus. Então o Éden foi o mundo que desprezamos e falámos isto na semana passada. Também na semana passada estabelecemos um pano de fundo com algumas notas introdutórias. Eu gostaria de rever estas notas. A primeira coisa que falámos foi acerca da unidade narrativa cá no livro de Gênesis, especialmente nestas primeiras narrativas, o primeiro relato, a primeira semana, e também neste segundo relato, que não é outro relato, mas é a exposição dos detalhes do primeiro relato. Então vemos que existe uma unidade narrativa neste bloco. Por outras palavras, o Senhor coloca a humanidade no jardim, porém esta termina banida do jardim. É assim que começa esta secção e depois termina desta forma. Começam colocados no jardim e terminam banidos do jardim. Então Deus coloca, mas eles desprezam o paraíso. A segunda nota que nós vimos na semana passada foi o propósito de narrativa. Porquê que esta narrativa foi escrita? Então nós podemos falar de várias coisas. Existem várias questões que são respondidas nesta narrativa que estamos a estudar agora. Mas a principal é que esta narrativa responde ou explica porquê que o mundo é como é. Dá-nos a explicação do mundo em que vivemos hoje. Porque é que existe pecado, sofrimento, dor, doenças e guerras e todas estas coisas. Então, aqui nesta secção encontramos as respostas para tudo isto. A terceira coisa que falámos foi a identificação com a narrativa. E eu acho que este é um dos pontos mais importantes. Porque a identificação com a narrativa coloca-nos na narrativa. Intuitivamente identificamos-nos com este relato porque Adão pecou e nós estávamos em Adão quando pecámos. Nós nos identificamos com Adão. Adão é o nosso representante, é o nosso pai, é o nosso cabeça. Então, da mesma forma que recebemos de Adão a imagem e semelhança de Deus, também recebemos de Adão a herança do pecado.
E este foi a nossa terceira nota. A quarta nota, que nós também falámos na semana passada, foi a presença de Deus na narrativa. A presença de Deus da narrativa. Então quem olha para esta criação da primeira semana, dos primeiros 6 dias, pensa, que Deus de coisas grandes. Que Deus que consegue controlar o cosmos, criar coisas que o homem não consegue medir. Este é um Deus distante, um Deus de coisas grandes, mas não é verdade. A presença de Deus nesta narrativa demonstra que Deus não só é um Deus interessado nas coisas macro, mas também é um Deus interessado nas coisas micro. É um Deus que, além de dominar os céus, está interessado em indivíduos no jardim. Este é um Deus que se preocupa com pessoas. E nós vemos isto claramente na narrativa desta segunda secção. Então estas foram as notas, a unidade narrativa, o propósito da narrativa, a identificação com a narrativa e a presença de Deus na narrativa. Então depois de termos visto estas notas, peço perdão, o texto inicia com uma frase interessante. Logo no versículo 4 do capítulo 2, esta é a geração dos céus e da terra. Esta é a geração dos céus e da terra. E falámos acerca disso na semana passada. Enquanto no primeiro relato, vemos a construção do palco cósmico, todo o universo e tudo aquilo que existe no mundo a ser construído, o segundo relato expõe a história detalhada do que foi dado à humanidade e ao mesmo tempo por ela desprezado. Então no segundo relato vemos os detalhes daquilo que foi dado à humanidade e ao mesmo tempo aquilo que foi desprezado por esta mesma humanidade. Então vimos que a geração dos céus e da terra fala da genealogia dos céus e da terra, provavelmente até ao dilúvio, quando cessa esta geração destes primeiros céus e terra. Então aqui estamos a falar da história da primeira humanidade, onde inicia a história da redenção, a história da salvação. Falámos isto na semana passada. E lançámos esta pergunta: o que foi desprezado por Adão, pelo primeiro casal? O que é que especificamente foi desprezado? E nós vimos na semana passada que a proximidade de Deus, o Deus do pacto, foi desprezado. O Deus que é íntimo, o Deus que é próximo, foi desprezado. Ele recebeu as costas das suas criaturas. Isto falámos na semana passada. Este era o mesmo Deus que se apresentou a Israel. Yahweh, o Deus da aliança. E ele apresenta-se aqui, em Gênesis, como Yahweh, o Deus do pacto, o Deus que está próximo. A outra coisa que a humanidade desprezou, que nós desprezámos, foi a provisão de Deus. E vimos que Deus providenciou água para o solo e providenciou uma solução para o solo, que era a água, e também o homem, que foi criado para cultivar, tratar do solo. O que nos indica que esta terra não pode permanecer em ordem se não existir a humanidade. Isto é um ponto importante. A terceira e quarta coisa que iremos ver, não este domingo, mas para as próximas semanas, é que desprezamos também a prescrição de Deus. A prescrição de Deus, e desprezamos também a parceira dada por Deus. E como eu disse na primeira sessão, as mulheres quererão estar aqui nesta sessão da parceira, porque, pelos motivos óbvios. Então, Adão, o primeiro casal, desprezou isto. Desprezou tudo isto. O primeiro casal desprezou a provisão de Deus. E nós, como estudámos na semana passada, nós estávamos lá, então nós somos também identificados, ou nós nos identificamos com o casal, quando eles desprezaram a provisão de Deus. Vimos o que é que Deus providenciou na semana passada, nos textos anteriores. Hoje vamos ver que Deus providenciou, a primeira coisa que Deus providencia depois de Adão nascer, é uma casa real. Mas agora eu gostaria de dar uma nota aqui importante, que está no Salmo 36. Gostaria que abrissem no Salmo 36. E este Salmo 36 vai dar mais ou menos o espírito da minha intenção nesta pregação. E a minha intenção é que possamos ver a bondade de Deus. Possamos ver a providência de Deus. Porque é a providência de Deus que traz a provisão para o homem. Por outras palavras, a providência de Deus é a forma como Deus controla o universo, controla a história e as coisas que estão no universo para servir às suas criaturas. Mas a cosmovisão do ímpio, do homem descrente, não contempla Deus como
alguém que providencia, alguém que controla, alguém que procura o bem para a humanidade. Mas o homem ímpio somente vê o desejo do seu pecado. É isso que ele busca. Ele não se preocupa com a providência de Deus, ele vê o desejo do seu pecado como um objetivo principal da sua vida. Por outro lado, o justo vê o mundo dominado pela boa providência do Criador. E assim nós temos que ver o mundo. E o Salmo 36 mostra estas duas personagens, estes dois quadros. Salmo 36, versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Versículo 3. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Em contrapartida, e aqui entra o versículo 5, a tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como a montanha de Deus, parece que está a descrever Gênesis, a descrever o Éden. Os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Então, enquanto o mundo tem uma cosmovisão negativa sobre o universo, o cristão não pode pensar assim. O cristão tem que pensar num universo que é totalmente, absolutamente controlado por Deus. Porque é a providência de Deus que traz a provisão para o homem. E nós vemos aqui a provisão de Deus. Na provisão de Deus, nesta segunda secção de Gênesis, vemos que Deus dá uma casa real ao homem. Deus dá uma casa real ao homem. E nesta casa real nós queremos ver algumas coisas interessantes. Nesta casa real. A primeira coisa que queremos ver nesta casa real é que esta casa real é um templo terrestre. É um templo terrestre. Agora, quase todos aqui têm uma casa. E graças a Deus. E acabei de responder à pergunta que eu ia fazer. Porquê que vocês têm essa casa? Quem é que vos deu essa casa? Muitos podem dizer, não, foi o empréstimo do banco, foi o meu trabalho, foi o esforço, pessoas que compraram, alugaram casa, não importa. Mas de onde é que vem esta tua casa? Vem desse esforço? De certa forma, sim. Mas quem é que providenciou a capacidade para comprar esta casa? Quem é que criou o conceito de casa? Quem é que deu a força? Quem é que organizou o cosmos para que tu e eu pudéssemos ter uma casa? Quem é que nos deu isto em última instância? Foi Deus. Deus é a resposta para toda a benevolência que vem às nossas vidas. Não é das nossas forças. E Deus dá isto a Adão. Ele dá a casa real. E o que vemos na casa real é que ela é um templo terrestre. Então Deus, após criar o homem do solo, do barro, oferece-lhe uma casa. O versículo 8 diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Agora, este jardim real foi construído pelo próprio Deus. Ele foi o arquiteto, ele foi o engenheiro, ele constrói esta casa para o seu filho. Então o homem contempla a plantação deste jardim, desta casa, e é algo que ele nunca tinha visto antes. Um jardim para ele. Agora, nós já lemos várias vezes o livro de Gênesis e lemos jardim e o que é que tem? Mas esta palavra tem um grande conteúdo. O que é este jardim? O que significa o jardim no Éden? Então, a palavra significa um lugar fechado, cercado, protegido. É uma área fechada onde a flora viceja. Nunca pensaram porque que quando Adão, depois de pecar, porque que tem que estar querubins a tapar o caminho para a árvore da vida? Então, havia um caminho para a árvore da vida? Então, significa que havia uma entrada para a árvore da vida? Nós pensamos no jardim como apenas assim mato bruto por todo o lado. Mas o que está a falar aqui é provavelmente de um condomínio fechado. Para colocar as coisas de forma que possamos entender. Esta é uma espécie de condomínio fechado, criado especial para o seu filho. Vejam só a bondade de Deus para o primeiro homem.
para o seu filho. Ora, eu preciso de fazer uma nota aqui que é importante. Não podemos esquecer que Adão é colocado neste lugar especial como solução do problema no versículo 5. Lembram-se? O versículo 5 apresenta-nos um problema. Não havia vegetação no solo, nem havia homem para cultivar o solo. Então esta descrição é muito similar ao primeiro dia da criação, no capítulo 1, versículo 2, porque a terra, quando estava para ser criada ou para ser organizada, a descrição é-nos dada, ou nos é dito, que a terra era sem forma e vazia e havia trevas. Este era o primeiro dia. Portanto, a solução para o primeiro dia era a palavra criadora de Deus. Por outras palavras, só Deus pode trazer luz, vida e ordem ao cosmos. Algo que é impossível ao homem. O homem não pode trazer vida ao cosmos, não pode trazer ordem. Por mais que partidos e governos nos prometam todas estas coisas, não podem. Isto é algo que pertence a Deus. Algo que o homem não pode fazer. Mas agora, no problema do início da segunda secção, onde não existe vegetação e não existe homem para cultivar, a solução é a providência de Deus através da criação. E nós vimos isto. Deus faz surgir um vapor da terra. Deus usa elementos secundários que Ele já tinha criado para atingir os seus objetivos, para trazer uma solução para o problema. E juntamente com a sua providência, Deus cria um ser com autonomia e responsabilidade, com liberdade. E isto vemos no versículo 7, quando Ele cria o homem. Então, tudo aquilo que acontece na terra é responsabilidade do homem. Agora entramos numa fase em que queremos ver os detalhes, em que o homem é responsável por tudo aquilo que lhe é dado. E vejam quantas coisas boas Deus deu. Deus cria este templo terrestre como a casa do homem. E Deus leva este sacerdote para este santuário. Depois de criar o homem, de lhe dar o sopro da vida, ele é consciente, tem todo aquele input que ele precisa para interagir com a realidade à volta dele. Ele agora agarra o homem pelo braço, leva-o e leva para este templo-jardim. Agora, vocês podem achar estranho eu estar a chamar este lugar de templo ou de santuário. Agora, a meu ver, este era um templo. Era um templo. O jardim era um templo. Agora, eu digo isto por causa da descrição. Nós não temos tempo para ver tudo, mas na descrição que temos em Gênesis, nesta secção, vemos um lugar onde temos a presença de Deus. A presença tangível de Deus. Não só a presença de Deus, mas temos a presença de seres celestiais, como querubins lá naquele jardim. E a presença de Deus era tão tangível como o próprio corpo de Adão. Aliás, nós sabemos isto porque em Gênesis capítulo 2, versículo 21, diz que quando Adão cria a mulher, diz que então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, sobre o homem, e este adormeceu. Isto é uma anestesia. E ele, depois de dar esta anestesia, ele abre as costelas de Adão e tira a costela e fecha. Por outras palavras, ele cose a ferida. Então Adão está neste profundo sono, que é uma espécie de uma anestesia. Outras palavras para anestesia. Anestesia é nada mais, nada menos que um profundo sono. Então isto significa que Deus estava próximo. Tão próximo que ele podia tocar nas costelas de Adão. E Adão podia sentir Deus a tocar nas suas costelas. Bom, não com anestesia. De qualquer das formas, isto tudo para demonstrar que Deus estava próximo. No capítulo 3, versículo 8, diz que depois do pecado, quando ouviram a voz do Senhor Deus, mostrando que Deus estava próximo. Então aquela casa de Deus era um templo. Adão e Eva podiam dizer que este templo, esta casa, chama-se Emanuel, Deus conosco. Deus está aqui conosco. Então isto é muito significativo e é importante. Eu digo que o jardim e o Éden eram um templo por causa de outros detalhes na descrição. Por exemplo, acabei de mencionar a presença de Deus no meio de vós. Quando Deus entrega o tabernáculo a Israel, Ele diz que agora eu habitarei no meio de vós. Uma alusão àquilo que está a acontecer aqui, no capítulo 2. Quando vemos a presença dos querubins, quando Adão é expulso, aparecem querubins. No tabernáculo, todo o tabernáculo, ou parte do tabernáculo, tem desenhos de querubins, inclusive a Arca da Aliança, que tem os querubins lá. E também o trabalho dos sacerdotes. É interessante, porque estas palavras, e vamos ver isso mais à frente depois, é dada uma tarefa a Adão para lavrar e cultivar, guardar e cultivar a terra.
essas duas palavras no hebraico são dadas também aos sacerdotes no seu trabalho no templo e no tabernáculo. Então não há dúvida que este é um santuário que está a ser dado a Adão. Ora, a pergunta que nós temos que fazer é: onde estava este jardim? Estava num lugar específico, havia uma morada para este jardim. Agora, o texto indica que a localização do jardim, está aí na vossa Bíblia em Gênesis capítulo 2, era no Éden. No Éden, na direção do Oriente. Ora, vamos falar disto um pouco mais à frente. Eu vou dar o endereço do jardim, tentar. Mas, no que diz respeito à direção do Oriente, na realidade, eu não sei bem porque é que o texto dá este dado geográfico. Talvez daqui a umas semanas eu possa ter uma resposta. Contudo, parece que o dado é dado relativamente à posição dos judeus quando eles recebem a lei de Moisés. Parece que eles estão numa posição relativa a onde estão a receber a Tora para a parte de Moisés. Moisés lê a Tora nas planícies de Moab, na entrada para Canaã, e ele está a dizer: este Éden está ao Oriente. Então, naquele momento, e nós vamos ver um pouco mais à frente, é que se calhar o povo de Israel não é tão ignorante daquilo que lhe está a ser dito quanto à localização do Éden. Isto tem implicações fantásticas, não é? Tem implicações fantásticas. Então, eis aí o primeiro homem que foi criado e é colocado agora no jardim. Agora, é importante, para nós que já lemos Gênesis muitas vezes, Adão não foi criado no jardim do Éden. Adão foi criado fora do jardim. Em Gênesis capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Então nós sabemos aqui que Adão fora tomado de um sítio que não era o jardim do Éden, porque ele estava a ser expulso do jardim do Éden, para lavrar a terra de onde foi criado. Muitos perguntam: e qual é a importância? Bem, isto tem grande importância. Já alguma vez pensámos porque que o apóstolo Paulo diz que pecamos e estamos todos destituídos e afastados da glória de Deus? Esta expulsão física é significativa para entender porque que o homem está longe de Deus. Ele não tem acesso à presença mais íntima do seu Criador. A este jardim, ao santuário, ao lugar onde Deus baixa com toda a sua hostes, com todas as suas hostes, para estar com o homem. Ele não tem acesso a isso. Então o homem, agora depois do jardim ser criado, ele é tirado deste lugar para ser colocado dentro do jardim. Agora, no jardim é onde ele entra pela primeira vez. E ele, a tempo real, vê como é o trabalho de jardineiro. Não se esqueçam, Adão foi criado também para cultivar e cuidar do solo. A responsabilidade de Adão é terrenal, é com a terra, é com o solo de Deus. Mas ele agora vê a tempo real o que é ser um jardineiro. Talvez ele está aí como um filho que não sabe trabalhar e ele busca aprender a trabalhar com alguém. Como Deus é aquele que planta e faz crescer a vegetação no jardim do Éden, Adão vê como trabalha um jardineiro. Deus é o primeiro jardineiro. Aliás, foi para isso que Adão foi criado, para ser jardineiro. Agora eu gostaria só de fazer uma parte aqui importante. Esta relação de Deus como Pai com Adão, com o primeiro homem, fascina-me. Porque vemos a benevolência de Deus para com o primeiro homem. Aqui vemos Deus, depois de gerar o seu filho, e depois de dar tudo ao seu filho, ele faz todas estas coisas porque ele espera que Adão seja a solução para o solo. Que Adão seria o elemento da criação que iria abençoar o solo, frutificar o solo e não amaldiçoar o solo. Este é o filho que sai das entranhas de Deus. Agora, assim como Deus encheu e deu forma à terra, Adão era a solução, a luz, a vida, para edificar uma civilização de adoradores. Uma família que adorasse a Deus. Uma família que honrasse ao Criador. Por isso, quando Adão cai, imaginem o coração de Deus. Imaginem o coração de um pai como Deus. Imaginem o que Deus sentiu naquele momento como pai, quando viu o seu filho virar-lhe as costas. Imaginem a dor. Só um pai pode saber o que é esta dor. De depois de tantos anos investir num filho,
de dar-lhe o melhor, de dar-lhe tudo aquilo que diz respeito a Deus e à piedade, ver este filho simplesmente dizer: tchau, não quero nada disso. Acho que há aqui um princípio importante aqui, que serve para nós como pais. E o princípio é este: aquilo que nós estamos a fazer, o bem que nós estamos a dar aos nossos filhos, não garante que eles estarão com o Senhor. Mas não é justificação para deixar de fazer o certo. Deus sabia o que Adão iria fazer. Cuspir na sua face. Mas mesmo assim, como diz o texto de Salmo 36, Deus demonstra toda a sua benevolência a Adão. Incrível. Então Adão aprende com o seu pai como se cultiva uma terra e como se cultiva comida. E é isto que Deus dá a Adão. Então Deus dá a Adão um templo terrestre e também dá na sua provisão comida. Dá comida a Adão. Agora, dentro da nova casa, o Senhor enche aquilo que nós gostamos de encher nas nossas casas. E isso é a despensa e o frigorífico. É isto que Deus faz. Deus vai à nova casa de Adão, constrói esta nova casa, e o Senhor não só constrói a casa e diz: toma as chaves, tchau, tchau, meu amigo, a gente vê-se daqui uns séculos. Não. Deus enche o frigorífico e a despensa de Adão. E faz isto diante de Adão. O texto diz no versículo 9: do sol fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Ao ver isto, Adão ao ver isto, ele deve ter ficado impressionado. Não tão impressionado com aquilo que ele agora tem, mas com a benevolência de Deus para com ele. Eles conheciam-se há apenas alguns minutos e Deus está a dar todas aquelas coisas. Certo autor escreveu, quanto a este texto, o seguinte: a primeira impressão que Adão teria do Criador seria que este era alguém que o amava e de que maneira cuidada e abundante supria as suas necessidades. Adão teve esta primeira impressão. Então Deus cria esta casa enorme, bela, linda e com todas estas comidas saborosas e belas. Antigamente, na MTV, dava um programa que chamava-se MTV Cribs. Era todos o pessoal com grana e cantores e tudo mais, que levava a MTV, neste caso, a ver as suas casas milionárias. E eles abriam a porta e a casa era uma casa bela. E sempre havia a parte da cozinha, onde eles abriam o frigorífico e a despensa e aquilo era fartura. Eles não ligavam aquilo. Eu via o programa assim a babar. Toda aquela fartura. Então era isto que Deus estava a dar a Adão. Uma boa casa com a despensa e o frigorífico cheio para que Adão visse a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça sobre ele. Então isto que o autor disse é importante. E é verdade. Mas além do suprimento, Deus dá-lhe também o ensinamento. Além do suprimento, Deus também dá ao primeiro homem o suprimento. Portanto, o homem aprende com o seu pai, o primeiro jardineiro, como trabalhar o solo. Como trabalhar o solo. Então o Senhor enche este jardim. Imaginem-se neste jardim. Belo. Sem imperfeições. O Senhor enche o jardim de elementos viçosos e saborosos para Adão. Para demonstrar o seu amor. Agora, existe aqui algo interessante neste texto que eu não sei se vocês repararam. É a forma como o autor descreve os frutos. Ele diz que são frutos agradáveis, à vista e bons. Agora, isto enche o coração de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, quando é servido com um bom prato, numa mesa bonita e tudo cuidado, é por isso que a gastronomia hoje vende muito. Ou seja, nós comemos com a vista, com os olhos. E realmente o design e a arte que eles colocam na comida é atraente. Sem contar o sabor, é claro. Mas Adão recebe isto da parte de Deus, estes alimentos agradáveis à vista e bons para alimento. Agora, quem me conhece, a mim e a minha esposa, sabe que eu e a minha esposa somos diferentes. Eu sou mais uma pessoa de contacto físico e a minha esposa é uma pessoa de menos contacto físico. E de poucas palavras também. Às vezes eu digo à minha mulher, e eu digo-lhe isto: Alina, tu, é assim,
também tens que dar uns abracinhos e uns beijinhos às vezes, né? Não posso ser só eu a ter iniciativa aqui, por favor. Mas ali me disse-me algo interessante. Ela diz que a forma como ela demonstra o seu amor é pela cozinha. E de facto, a minha esposa, todos os dias, cozinha o melhor, da melhor forma e apresenta da melhor forma. Ela sabe que o alimento demonstra algo acerca do amor que ela tem por mim. Então ela faz o melhor. Assim como Deus fez com Adão. Deu uma boa comida e uma comida bela. Aos olhos era bonito ver. Imagina aqueles frutos que se calhar já nem existem. Adão via a cor daqueles frutos, a beldade de toda aquela diversidade. E provavelmente nestas bombinhas que tem aqui de Adão, começava a saltar a saliva assim. Ficava com a boca molhada só de ver a beldade daquela comida. Então foi isto que Deus deu a Adão. Agora é interessante esta descrição, porque diz que toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Agora, esta descrição assemelha-se a uma descrição que nós já conhecemos. Isto faz lembrar algo que também aconteceu no Jardim do Éden. Qual é a descrição? É o momento com a serpente. A descrição assemelha-se à da mulher em relação à árvore proibida. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então, isto diz-nos que o que a mulher viu na árvore proibida não era nada de especial ou anormal comparado com as outras árvores do jardim. Agora, eu acho que o autor coloca isto de uma forma intencional aqui, para demonstrar que Adão não tinha razões para buscar aquilo que não devia, nem Eva. Porque as árvores que estavam lá eram tão boas como as árvores que estavam no meio do jardim. A mesma descrição. Há uns desenhos animados que eu costumo ver, que eu gostava de ver, que era da Hanna-Barbera. Eles tinham uma série que era de desenhos animados bíblicos da Hanna-Barbera. É a mesma empresa que faz o... se calhar os brasileiros conhecem isto, o Zé Colmeia e o Catatal. Não, ok. Então eles tinham uma série que era a série de histórias da Bíblia. E há uma parte que Eva é tentada no jardim e ela é levada pela serpente a ver a fruta que está no meio do jardim. E é uma fruta lindíssima. Quem consegue resistir àquela fruta? E o jogo de Satanás é este. Olha para esta fruta e compara com aquelas que estão fora do jardim. E era só frutas podres que estavam ali. Obviamente ainda tornou mais difícil, não é, resistir à tentação. Mas este desenho, embora que é apenas um desenho, retrata aquilo que não é real. Porque Adão podia olhar por todo lado e via que tudo era aprazível à vista. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal não se destacava. Nem a árvore da vida se destacava. Era apenas uma árvore bela como as outras. Então qual é o ponto aqui? Qual é o ponto aqui? Bom, o ponto aqui é que acho que Moisés quer nos dar um prelúdio daquilo que é a tentação. E a tentação é isto. A tentação faz-nos ver no ilícito mais do que realmente é. E ver no lícito menos do que de facto é. Então a tentação faz-nos ver no ilícito mais do que realmente é e ver no lícito menos do que de facto é. É isto que faz a tentação. É isto que cria um coração ingrato. É isto que cria um coração que não aprecia as benevolências de Deus. É que olhamos sempre para aquilo que não temos e achamos que aquilo que não temos é melhor do que aquilo que já temos e que foi entregue da mão do Senhor. E por isso aquilo que nós temos perde a sua beleza e aquilo que não podemos ter ganha maior beleza e faz-nos desprezar aquilo que nós já temos. Então, além do bom alimento e da extravagante estética, o Senhor faz brotar mais coisas no jardim. O texto diz, no versículo 9, também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, eu quero que reparem numa coisa aqui importante. A árvore que está no meio do jardim, as árvores que estão no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida são boas árvores. Eu digo isto porque já tive várias pessoas a chegar ao pé de mim com este comentário. Se Deus é tão bom, como é que Ele vai colocar uma árvore destas para Adão cair? Então, eu acho que as pessoas estão a pensar de forma contrária.
É por Deus ser bom que Ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal lá. Esta é a razão. Agora nós vamos ver as implicações disto mais à frente. E muitas vezes nós pensamos que Deus provavelmente não queria que Adão tocasse nunca nesta árvore. Mas se calhar isso não é verdade. Mas as implicações aqui que nós tiramos é que esta árvore, tanto a da vida como da conhecimento do bem e do mal, era uma dádiva no jardim a Adão. Foi dado a Adão e era bom. Era bom. Então estas árvores, que também eram boas, estavam no centro da casa do homem. Eram árvores com qualidades especiais, que de certa forma afetariam a humanidade. Uma promovia a vida e a outra promovia aquilo que eu creio ser a sabedoria moral. E falaremos com mais detalhe destas árvores quando chegarmos à prescrição de Deus. Mas é neste cenário onde ocorre a maior tragédia da história. Não são governos, não são dinastias, não são estados, não são as escolas que trazem a tragédia ao sistema que Deus criou, é a casa, a família. Eu acho que isto é sumamente importante. É a família, é a casa, é o seio familiar que destrói toda a criação de Deus. Foi na casa de Adão que o mundo caiu. E mesmo conhecendo o futuro, mesmo sabendo que o mundo vai cair por causa da casa de Adão, Deus coloca o homem neste paraíso, abastecendo com todos os bens para a sua vida. Deus dá, sim, de uma forma extravagante. Tudo isto é teu, Adão. Tudo isto é teu. Quando nós vemos a providência de Deus e o bem de Deus sobre a nossa vida, eu penso naquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Vejam comigo Mateus capítulo 6, versículo 25 até ao 34. Mateus 6, 25 a 34. Vejam só esta exortação de Jesus. Não andeis ansiosos. No livro do J. Adams, deixa-me só fazer aqui um parênteses. No livro do J. Adams, que é o aconselhamento bíblico, J. Adams, durante os primeiros anos do seu ministério, ele teve a tratar de pessoas que supostamente diziam que tinham problemas mentais. Eram hospícios que estavam cheios de pessoas supostamente com problemas mentais. E ele descobriu, depois de fazer uma entrevista a todas estas pessoas, que muitas delas estavam lá por ansiedade e por não resolver problemas. O que elas estavam a fazer era suprimir a consciência. E muitas delas lutavam com a ansiedade. Então, Jesus Cristo traz aqui uma solução para um grande mal, que é a ansiedade, que o pastor Samuel já falou. Ele diz, primeiro, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A vossa responsabilidade é a seguinte. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não se preocupem. Jesus diz, porque o texto é claro aqui nas afirmações de Jesus. O Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Ele sabe. Ele sabe que nós necessitamos disto. Ele sabia quando estava a criar Adão aquilo que ele necessitava. Ele precisava destas coisas. Adão, eu sei o que é que tu precisas. O meu pai sempre me disse, eu sei mais daquilo que tu precisas do que tu próprio sabes. E era assim que Deus também agia com Adão. Então vemos que Deus dá um templo terrestre, dá uma casa. Ele dá comida. E Ele também dá uma morada, dá um endereço. Então o Éden era um lugar rico que nutria todo o planeta de vida.
Agora, existe aqui uma expressão no nosso texto que pode ser um bocadinho difícil de entender. Nós já ouvimos esta expressão tantas vezes, mas o que é que ela significa? E a expressão é Éden. Éden. O nome Éden provavelmente significa prazer, deleite ou fecundidade luxuriante. Prazer. Era um lugar de prazer e deleite. E é um lugar de vida, em que coisas cresciam sem muito esforço. Agora, a historicidade do nome, Éden, também confirma a realidade deste lugar. Por outras palavras, este lugar existiu. E a história confirma. A história, que eu digo a história para além da história bíblica, se posso dizer desta forma. Na antiguidade, os primeiros sumérios retiveram em sua memória popular muito do que Gênesis nos diz sobre o mundo antes do dilúvio. Certamente mais do que outras nações do antigo Iraque. E eles mantiveram o nome de Éden como Edin. Os acadianos lembravam-se dela como o Edinu e os assírios como Bit-Idinu. Por outras palavras, a casa do Éden. Então estas civilizações sabiam o que era o Éden. Eles sabiam o que era esta terra fecunda, deleitosa e prazerosa. Contudo, quando a Bíblia fala de Éden, a que local se refere especificamente? Acho que isto é uma pergunta legítima. Refere-se ao jardim? Está a falar do jardim que Deus acaba de criar para Adão? Ou está a falar de um território onde estava o jardim? Ou estava a falar de um continente, da Pangeia, que era o único continente naquele momento? Agora, certo comentador especializado nesta área, ele responde a esta pergunta dizendo o seguinte, eu cito: Éden é muitas vezes assumido como o nome do jardim. Mas o original hebraico sugere que o jardim está dentro de uma região ou área conhecida como Éden. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10, Éden é o nome de um lugar. Em Gênesis 2, 15, 3, 23 e 24, a frase Jardim do Éden aparece. Isso pode apontar para o facto de que o Éden pode ter sido maior do que apenas um próprio jardim. Então estamos a falar que o Éden era um território maior onde estava o jardim. Por isso a expressão Jardim do Éden. Então com isto em mente podemos concluir que o Éden era uma grande porção de terra. Podemos até dizer que talvez o Éden era um grande país, um grande país, ou até mesmo um jardim maior que envolvia a habitação do homem, que era um jardim menor. Agora, estas três camadas na criação fazem-nos lembrar de algo interessante na Bíblia. Isso é o tabernáculo, ou o santuário. Onde havia três divisões do santuário, em que o centro era a presença de Deus, onde tinham os querubins, onde Deus aparecia. Onde o sacerdote, o sumo sacerdote, que é o papel de Adão aqui, tinha acesso. Então este era o lugar. Aliás, eu acho que isto não está incorreto. Abram comigo em Isaías capítulo 51, versículo 3. Isaías capítulo 51, versículo 3. Agora temos que correr um bocadinho mais. Então Isaías 51, versículo 3 diz o seguinte: Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden. E agora vejam o paralelismo aqui com o Éden, em relação aos lugares assolados, ao deserto. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Então todo este Éden era de facto o jardim do Senhor, mas havia um jardim dentro do jardim. Por isso é que eu coloco este paralelismo entre Éden e o jardim do Senhor. Além do mais, temos Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. E este texto fala acerca do diabo, de Satanás. É uma descrição. Agora eu acho, este texto não usa a palavra diretamente diabo, mas acho que aqui há uma descrição simbólica daquilo que é o diabo. Diz Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Estavas no Éden, o diabo, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. E há esta descrição das pedras preciosas. Então podemos ver aqui que Satanás estava no Éden. E este Éden é o jardim de Deus. Então podemos dizer que existe este jardim que é a casa de Adão, que está dentro deste mega jardim que é o Éden. Então este lugar era um lugar exuberante, era um lugar fantástico.
Este lugar era tão incrível, tão belo, tão rico, que se tornou a terra que todos desejavam ter. As nações naquele então desejavam ter uma terra como Éden, e mesmo as nações de hoje querem ter uma terra como Éden. É por isso que há toda esta coisa do aquecimento global, toda esta coisa da alimentação, que nós estamos a destruir a terra. Eles querem criar um novo Éden, uma terra que seja frutífera como Éden, mas isto é impossível. Só Deus é que pode trazer essa terra. Mas o homem sempre deseja essa terra, e vemos isto também em Gênesis. Por exemplo, quando Ló separa-se de Abraão, em Gênesis capítulo 13, versículo 10, Ló olha para a terra, olha para as campinas do Jordão, porque ele quer uma nova terra, e ele diz que ele vê que esta terra é bem regada. E ela é bem regada e ela é bonita antes de Deus destruir, porque ali é a zona de Sodoma e Gomorra. E Ló diz o seguinte, que é uma terra como o jardim do Senhor. Eu quero essa terra, porque esta terra faz-me lembrar o Éden. O Éden. Então temos esta descrição desta terra exuberante e bela. O autor não termina por aqui, ele ainda diz que existe um rio que sai do Éden. Um rio saía com o propósito de regar o jardim e de lá repartia-se em 4 braços. Agora, nós paramos aqui na leitura de Gênesis e nós pensamos, qual é que é o meu interesse pessoal de saber acerca de rios e de minerais? Porquê? O que é que isto me diz? Bem, se o autor colocou aqui é porque é importante. Então este jardim era desenhado de uma forma específica. Os rios estavam ali por uma razão. É provável que a razão fosse para regar os 4 cantos da terra. Por isso os 4 rios. Outras passagens, existem várias passagens que demonstram este quadro de uma nova terra a ser regada por um rio sagrado. Quando chegamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse, Deus senta-se no seu trono e do seu trono sai um rio que alimenta as nações. Ezequiel diz a mesma coisa. Ezequiel diz que neste templo, neste novo templo, sai um rio que alimenta toda a vegetação global e traz cura para as nações. Então este quadro é um quadro, estes profetas tiraram este quadro do Éden. Então significa que o Éden tinha uma estrutura que era importante para os autores da Bíblia e para os ouvintes da Bíblia. Ora, pela longa descrição que Moisés dá acerca destes rios, é óbvio, sem sombra de dúvida, que isto é importante. Certo erudito comentou o seguinte sobre este texto, e eu cito: o que nos assusta é o facto de que estes detalhes das descrições são todos escritos não no passado, como um livro de história, mas no presente, como se fosse por alguém que conhecesse as presentes características e lugares. Ele dirige-se ao leitor com detalhes como se o próprio estivesse lá com ele, vivendo o cotidiano do mundo antes do dilúvio. Agora, no mínimo, isso é algo inesperado, quando consideramos o facto de que o mundo antes do dilúvio foi destruído pelo dilúvio, ficando totalmente irreconhecível. Então isto que o autor está a dizer é verdade. Depois do dilúvio, o mundo ficou completamente irreconhecível, mas não totalmente, absolutamente irreconhecível. Embora quando nós lemos o texto, parece que o autor, quando escreve, ele está a escrever ou está a narrar o Jardim do Éden, como se as pessoas que estivessem a ouvir dissessem, ok. E ele diz, tem ouro, tem pedras preciosas, tem todos estes minerais para indicar que é um sítio que eles conheciam. E porquê que ele precisava de indicar estes minerais? Porque estes minerais eram necessários para o tabernáculo, o templo do Senhor. Então esta gente que está a ouvir, eles sabem mais ou menos o que é que se passa ali e onde é que é o sítio. Então realmente o dilúvio desfigurou a superfície da terra, porém, e eu acho que é claro no texto, Moisés dá indícios que certos lugares ainda poderiam ser reconhecidos. Então, esta é uma parte um pouco mais técnica, mas tenham um bocado de paciência aqui. A diferença é que, enquanto a terra antes do dilúvio, o Éden, a terra pré-diluviana, tinha 4 rios, a terra depois do dilúvio, pelo menos esta área, tem agora 2 rios. E estes rios são mencionados, são os últimos rios, que é o Tigre e o Eufrates. Agora, vocês na vossa tradução provavelmente têm a palavra Avilá. Bem, esse é o Tigre, está bem? Esse é o Tigre.
Agora, estes rios estão situados na Mesopotâmia. E é isto que Mesopotâmia significa. Mesopotâmia significa situado entre dois rios. E provavelmente esta é a zona da Turquia ou Iraque. Com respeito aos outros rios, que são os rios que são mais difíceis de encontrar, mas que têm mais detalhes, existe uma maior controvérsia quanto à sua localização. Porquanto eles estão deslocados do rio Tigre e do rio Eufrates. Lembrem-se que um rio sai e divide-se em 4. Provavelmente estes rios iam todos em paralelo. Então eles estão separados deste rio. Contudo, parece que os autores bíblicos conhecem a sua localização, especialmente aquelas pessoas que estão a receber o livro de Gênesis. Agora, o Pison, no versículo 11, fica em Avilá, a Arábia Saudita. Aquele grande pedaço de terra que chamamos Arábia Saudita. Agora, os detalhes dos minerais preciosos indicam que era um lugar conhecido. Eles sabiam, lá onde tem muito ouro. E onde o ouro é bom. Eles sabem onde é que é. E esse era um território rico depois do dilúvio. Imaginem antes do dilúvio. Aliás, nós vamos ver a riqueza do Éden quando nós falarmos sobre o diabo. Era um sítio riquíssimo. Então esta descrição é dada, os minerais são dados para localizar-nos, para colocar-nos no mapa. Os detalhes dos minerais preciosos indicam que é um lugar conhecido. E esse era o território do Éden. O segundo rio é o rio Gion. E este rio, não temos muitos dados, mas é provavelmente o rio que fica na Etiópia. E a Bíblia parece deixar clara quanto à localização. Ora, perguntamos, porquê estes detalhes? Estes detalhes podem dar um bocadinho de sono, mas eu acho que são importantes. Eu acredito pessoalmente que Moisés relatou isto porque ele queria mostrar que o Éden era um lugar real. Isto é importante. Agora não se esqueçam, Moisés estava a lidar com todos os escritos do seu tempo, em que todas estas histórias do seu tempo, todos estes livros diziam que o mundo tinha sido criado por deuses e havia um lugar e havia o Marduk e não sei o quê. E Moisés agora parece com uma literatura que chocalha a sociedade quando ele diz, bem, o primeiro homem nasceu neste lugar e só para vocês saberem qual é o lugar, é no Oriente onde nós estamos. Vocês lembram-se? Sabem onde é que é? E eles, fica lá. Okay. Então mostra que isto é um lugar real. É um lugar que eles sabem onde é que é. Provavelmente sabem onde é. Então este lugar, e eu acho que isto é o mais importante, era um lugar que tinha 4 rios. Ora, eu reparei nisto há uns meses atrás e eu achei isto um abre-olhos. Ora, existe uma particularidade interessante nos rios e ela é simples. Os rios nunca correm para cima. Os rios nunca correm para cima. Os rios correm sempre para onde? Para baixo. O que é que isto nos diz? Bem, diz-nos que este Éden, que esta nova criação de Deus, era um monte. Eu durante anos aprendi que a primeira terra, era totalmente uma planície. Mas não é verdade. Este era um monte. Agora, este monte, o facto da terra ser criada desta forma, é significativo para entender toda a história da Bíblia. Porque a Bíblia está sempre a aparecer esta história de montes. 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 Jesus aparece no monte. Elias tem aquele encontro no monte. 10 mandamentos no monte. Qual é a cena com os montes? Então aqui está a resposta. Agora, este monte era massivo. Porque um monte que tenha rios que possam regar a África Oriental e a Ásia Ocidental tem que ser algo grande. E era grande. Além do mais, é notório pela descrição feita que o Éden não era só apenas um monte de terra, ele era um monte semi-celestial, repleto de tesouros de valor inestimável e que conectava o trono divino com a terra. Então, o que Adão via ali não era só vegetação e bichos. Ele via seres angelicais. Eu acredito nisto. Que Adão tinha acesso às portas abertas do céu diante dele. Tinha criaturas como querubins em que Adão podia ver. Isto não é estranho para nós, porque nós sabemos aquilo que acontece no próximo capítulo. Então, isto é um lugar que conecta a terra com o céu. Agora, eu acho que Ezequiel, ele faz esta descrição que acho que prova o meu ponto aqui. Mas não estou a ser dogmático aqui, mas eu acho que isto é facto.
A lamentação que Ezequiel faz contra o rei de Tiro mostra esta realidade. Já estamos mesmo na reta final. Falando simbolicamente do diabo, ele escreve no capítulo 28, versículo 13 até ao versículo 16, Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 a 16. Vejam comigo esta passagem, eu acho que é interessante, é importante, por isso vejam comigo com atenção. Diz o seguinte no versículo 13, Ezequiel, capítulo 28. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, deixa-me só colocar uma nota aqui. Está aqui a falar do Gênesis, está aqui a falar do Éden, da terra mesmo. Eu acredito que sim, mas também pode estar a demonstrar uma terra que está em lugares celestiais. Não se esqueçam que a terra, os céus e a terra são uma réplica daquilo que está nos céus. Nunca nos podemos esquecer disto. Então, temos aqui este ser, este querubim que é criado, e vemos que ele está no monte de Deus. Está aí na casa que Deus criou para o primeiro homem, a casa real. Agora, isto é importante, esta questão, porque este era o cenário que Adão via. Adão via um grande monte, os céus abertos, todas estas figuras aladas. Quando ele cai, as primeiras coisas que os homens fazem é torres e zigurates. E porquê que eles fazem isto? Porque torres e zigurates são montes para o céu. Onde é que eles tiraram este conceito? Bem, eles tiraram do desenho do Éden, onde o homem lidava com todos estes seres, especialmente com o seu Criador, no alto monte santo do Senhor. Então esta seria a casa que Adão governaria o mundo. Mas para cumprir esta tarefa, com toda esta abundância de recursos, o homem necessitava de ouvir com fé a instrução do seu pai. Agora, Deus deu tudo. Ele mete assim o braço à volta do primeiro homem e diz: tu tens tudo. Tens tudo. Tens tudo para que o mundo corra bem, todo o cosmos. Eu dou-te para tu cuidares. Porque eu amo-te, meu filho. Eu amo-te. Eu até consigo ver, se calhar, Deus a dizer, Provérbios 19, 20, ao primeiro homem: ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Então Adão agora tinha que ter fé no seu Senhor. Já tem as chaves de casa, frigorífico cheio, despensa cheia, tudo do bom e do melhor. Agora era o momento de fazer um contrato com Adão. Deus tira a aliança e diz: Adão, isto tudo é teu. Para que isto corra bem, eu vou fazer um contrato contigo. Uma aliança. Então, neste momento da narrativa, é desenvolvida de maneira... a narrativa é desenvolvida de maneira a que dê início a um tratado, a uma aliança. O grande rei é identificado como Jeová, Yahweh Elohim, seguido pela enumeração de todas as boas coisas que esse rei tem feito pelo homem, e agora seguem-se as condições estipuladas da aliança. Então tudo está preparado. Deus, diante de Adão, no centro do jardim, Adão a olhar para tudo aquilo que foi criado, e Deus olha para Adão, olho no olho, como um pai ao seu filho, e faz uma prescrição, um contrato com Adão. Mas esse contrato só veremos na próxima semana. Mas há 4 coisas que eu gostaria de dizer aqui, que podemos tirar da nossa lição. A primeira coisa é que a casa de Adão era um templo, um jardim. Um templo-jardim. Um lugar onde a presença de Deus era palpável. Eu gostaria de lançar esta pergunta. Serão as nossas casas e igrejas assim também? Onde a presença de Deus é palpável? A segunda coisa que eu queria dizer é acerca da paternidade de Deus. A paternidade de Deus supra ao homem comida, herança e instrução. Coloco esta questão. Desejamos imitar a paternidade de Deus neste aspecto também? Terceira coisa.
Adão, como filho, só podia ser grato pela bondade de seu pai, que lhe deu o melhor. E esta pergunta eu lanço aos filhos. Filhos, todos os filhos que estão aqui dentro desta sala, vocês são gratos pelo esforço de vossos pais que procuram o melhor para vós? E última coisa, o pecado é um desprezo à proximidade e à provisão de Deus. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Senhor, que saiamos daqui vendo que tu és um Deus benigno. Tu és bom. Tu não és um Deus que coloca partidas na nossa vida. És um Deus que quer o nosso mal. Que és um Deus que nos tenta. Nada disso. Tu queres o nosso bem. Mas também queres a nossa fidelidade. E nós rogamos, Pai, para que tu nos ajudes a ser fiéis. Em nome de Jesus, amém e amém.